Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais esse momento aqui, na presença desse Deus lindo, poderoso, grandioso, misericordioso, amoroso, cheio da graça para com todos nós, amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade, novas são todas as manhãs. Igreja, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 em diante. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, ou glórias, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para o alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Esse é o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, que cuida de nós. Nós precisamos confiar mais em Deus, igreja. Deus, Ele preparou nuvens, sombra para o povo dele. De dia, para o povo não parar. De noite, Deus fez coluna de fogo para proteger o povo do inimigo, para iluminar a escuridão. Que é isso que nós estamos pedindo para Deus? Se Deus manda coluna, se Deus manda nuvens para cuidar do povo dele, você é povo do Senhor. Aleluia, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Às vezes nós queremos sair do caminho, né? Porque não tem um justo sequer. Mas aí Jesus pega nós, corrige a gente e volta para o caminho de novo, tá bom? Aleluia, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se arrependeu, se houve arrependimento e quebrantamento, então volta para o caminho. Deus cuida de você também, você é filho. Lembra da passagem do filho pródigo? Você é filho também, filha também. E Deus cuida dos filhos dele. Jesus é o nosso pastor e a prova maior disso foi ele ter dado a vida por todos nós. Amém? E ele protegia. E o mais lindo é que ele me fez chover, igreja, lá no livro de Êxodo, capítulo 16, fala que Deus manda o maná, chuva de pão. Já viu isso? Deus mandando chuva de pão para dar alimento para o povo dele? Chuva de carne? E era para cada dia, não é para juntar nada não. Para cada dia, para fazer o povo andar em obediência a ele. Confiar na provisão dele de cada dia. Mas Deus mandava todos os dias. E mesmo assim, o povo murmurou. O povo estava com saudade do Egito. Porque no Egito tinha um monte de comida. No Egito eu era escravo. No Egito eu estava perdendo minha salvação. No Egito eu estava sendo judiado, mas eu queria voltar para o Egito. Deus tendo coisas melhores para o povo. Deus mandando o povo por outro caminho. Aleluias. Talvez ali os recursos eram menos, né? Que era só o pão e a carne. Mas Deus cuidava, mandava até a água da rocha. Mas o povo queria lá o Egito. Estou com saudade, quero voltar. Aleluias. E Deus está falando, caminha que eu tenho coisa melhor, tem uma terra prometida para você e para sua família, tem a sua salvação, tem a minha provisão, meus cuidados, caminha. Aleluias. E os murmuradores, como fala aqui no livro de Números, capítulo 14, versículos 26, depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, até quando sofrerá essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmura contra mim. Sabe o que é murmuração, igreja? A falta de confiança em Deus. O cenário, às vezes, igreja, aleluia, nos mostra algo, louvado seja o nome do Senhor, para nos tirar da presença do Senhor. Para fazermos nós murmurarmos contra o nosso Deus. Para abalar a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos a olhar o cenário, nós começamos a murmurar. Às vezes chega boleto, tem conta para pagar, começo de ano, final de ano. Aí nós começamos a ficar todo mundo preocupado. Como que será? Como que vai ser? De onde que vai vir? Né? Aos impostos, filho para a escola, coisas que tem que fazer. E começamos a murmurar. E a murmuração é muitas das vezes a nossa falta de fé, o nosso medo que toma conta da nossa mente, do nosso coração. E os murmuradores ficaram na terra, morreram. Só entraram os filhos deles, Josué e Calebe. Amém? Os outros todos morreram ali no deserto, por causa da murmuração. E Deus não quer que você murmure. Deus quer que você confie nele. Irmã, mas você não sabe o cenário. Quanto que eu estou gastando com medicação, com isso, com aquilo. Deus sabe, Deus está vendo. E Deus tem a maneira dele de trabalhar. Ele não fez chover pão e carne? Ele não abriu água na rocha para o povo beber? Ele não abriu um mar para o povo passar? Não mandou coluna, nuvem? O que é isso para você e para mim?
O que é isso para o nosso Deus? Não é nada, igreja, nada. Para o nosso Deus não existe nada impossível. Mas nós temos que aprender a viver na dependência dele. Ele mandava a porção de cada dia. Nós temos que aprender a confiar que ele está no controle. Se eu estou obedecendo a ele, então ele está no controle da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós finalizarmos, igreja, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, diz bem assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, aleluias, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu que não semeiam, não seguem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côncavo à sua estatura? E quanto aos vestuários, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como a qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, aleluias, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O Senhor está falando para todos nós: ei, confia em mim, eu ainda sou Deus. Eu tenho controle, confia. Amém? Nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus não vai te desamparar. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Apenas obedeça a voz do Senhor. Ele está falando: busca primeiro o meu reino, a minha justiça. Faça a obra do Senhor. Obedeça ao Senhor. Ame a sua família. Respeite a sua família. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus cuida sim dos justos. Deus cuida sim daqueles que estão em obediência. Deus cuida sim daqueles que têm compromisso com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E se você é essa pessoa, amém, não precisa ser santo não, porque não existe um santo, mas uma pessoa que se esforça na presença do Senhor para agradar a Deus, agradar o próximo e amar a sua família, você pode ter certeza que Deus, Ele abre portas onde nem existe parede. Ele manda maná na sua casa, na sua vida. Ele faz a provisão. Ele libera coisas assim do sobrenatural. Quando você menos espera, algo sobrenatural acontece, tá bom? Confia em Deus, tá bom? Confia no Senhor e tudo Ele fará.